Podemos assentar. Você continue em pé, abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo ao Timóteo. Depois não esqueça de dar um abraço em todos esses nossos queridos irmãos. Segunda carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 4, verso 7. Eu não posso deixar de dar boas-vindas ao Diego e à minha querida e o meu querido. Irmãos que voltam para a igreja de Londres, bem-vindos, bem-vindos, saudades de vocês. Irmãos amados que retornam à casa de vocês, aleluia. Segundo a carta de Paulo a Timóteo 4:7 diz: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tudo. Nessa hora nós entregamos os nossos corações e pedimos, fale mais, Senhor. O Senhor já falou no louvor, nas orações. Estar na sua presença já é ouvir a sua voz. Então agora, dê-nos o sossegai que ainda resta e falta e preencha-nos com o poder da tua palavra. Mas fale também com as nossas crianças, Senhor. Cada um que está recebendo agora boas notícias. Abençoe cada professor e professora. Unja-os com teu óleo. E que todos os nossos pequeninos sejam formados discípulos do Senhor. Assim oramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Quem nasceu num lar evangélico cantou e aprendeu desde pequeno sobre a associação de fé com as guerras. Quem nasceu nesse meio, com Josué lutou em Jericó, com Davi matou Golias, com Gideão os medianitas, e sucessivamente. E muitas outras narrativas que envolvem esses dois temas, guerra e fé, batalhas, sempre confirmado no final que o Deus de Israel vencia, que o Deus de Israel vence, que Ele é soberano sobre a história, que existe um aspecto que é o aspecto humano da crença, e existe um aspecto superior, que é o aspecto de Deus que manifesta o poder dele a seres humanos que creem, e até seres humanos que não creem, veem, são testemunhas do poder de Deus, e aí nós desenvolvemos então uma consciência que estabelece a nossa vida num cenário de uma guerra espiritual, num cenário de uma guerra diária, de uma luta diária com essa consciência. E neste mês de fevereiro, nós temos um novo tema, que será por todo esse mês, chamado Combata o Bom Combate. E a finalidade desse tema é gerar a nós um encorajamento, uma aproximação maior do Senhor, para nós discernirmos aquilo que enfrentamos diariamente. E eu te garanto uma primeira declaração: o teu maior inimigo é você mesmo. E eu queria que você mantivesse essa frase durante todo esse mês no coração. Comecemos então as nossas reflexões com a ajuda e direção de Deus. Esse foi o nosso clamor. E eu te digo o seguinte: primeiro, as guerras espirituais, como o próprio nome diz, elas não são guerras físicas. No nosso contexto, nós não vivemos nos preparando para lutar pela vida e pela morte em um conflito militar, como acontece em alguns outros países do mundo. Se você fosse uma mãe israelense, um pai israelense, você, ao aproximar-se dos 18 anos, você começa a desenvolver um certo desespero e uma ansiedade, porque o seu filho vai para o exército por 3 anos, a sua filha por mais de 1 ano e meio, e realmente estarão, muitos deles, em zonas de combate, o que significa que a vida deles estará em perigo. Nós não vivemos este drama. Ao contrário, nós entendemos bem, graças a Deus, é um país que vive a liberdade religiosa, que nós estamos inseridos sim numa guerra espiritual. Essa está todo aquele que serve, que confia no Senhor, mas só enxerga esta guerra aqueles que adquiriram e que têm adquirido e crescido no entendimento da mente de Cristo que reina em nós. Daqueles que foram cheios do Espírito Santo e assim percebem além das palavras, percebem além dos modismos, percebem quando houve uma notícia no jornal e aquilo parece traduzir o grande desejo, a mobilização da massa, mas que aquilo não tem nada a ver com o Senhor. Então discerne discernindo, discerne ouvindo, discerne se posicionando, sabendo que isso é para mim, isso não é para mim.
Discerne, então, que nesse mundo globalizado há tendências, mas que a voz do povo, como sempre tenho dito e vou morrer dizendo, não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. E a voz do povo, quando é alinhada a ele, reproduz e pode reproduzir o que ele quer, mas não necessariamente da terra para o céu, e sim sempre, inequivocavelmente, dos céus para a terra. Enxerga a guerra, a batalha espiritual de cada dia, aquele que se alimenta espiritualmente. Aquele que, então, por estar alimentado espiritualmente, ele não permite a cauterização da mente. Paulo escreveu para Timóteo o seguinte, numa outra ocasião, olha, o Espírito diz claramente que nos últimos dias, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, homens mentirosos, que têm a mente cauterizada. Que tem, então, a ausência da sensibilidade na mente para discernir aquilo que deve ser discernido. E por ter essa mente cauterizada, não discerne, portanto, é assim enganado. Então, com a primeira conclusão que a gente consegue chegar nesse momento, que somente percebe os desafios, somente percebe a realidade espiritual, homens e mulheres espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, disse Paulo aos Coríntios, discerne todas as coisas. Gente de Deus discerne, gente de Deus enxerga, gente de Deus entende que uma guerra espiritual demanda uma atitude e uma concepção espiritual. Demanda também armas espirituais. Paulo aconselhou aos Efésios, olha, vistam então toda a armadura para ficarem firmes e poderem resistir às ciladas, os ataques do diabo. Ele disse, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta então tem uma outra camada, e nós falaremos sobre isso durante essa série. Então, cheios do Espírito, eu desenvolvo a consciência, eu vestido da armadura, vestido da verdade como cinto, da couraça da justiça, os pés calçados na prontidão do Evangelho, que significa eu não estou na inércia que paralisa, mas eu ando a novidade de vida, anunciando boas novas. Eu tenho fé, que é um escudo que apaga, sim, aquilo que irá acontecer de qualquer forma, que são dardos lançados contra mim, contra você, eles não irão parar. Com a mente protegida, com o capacete da salvação, que mantém a minha cabeça nas coisas do alto e na terra que eu irei, e não na terra que eu habito. E orando o Espírito em todas as ocasiões, dando ações de graça, dando súplicas, então, vestido apropriadamente, cheios do Espírito, eu e você somos convocados para um combate. E este combate é chamado pelo apóstolo Paulo de bom, mas é combate. Disse Paulo a Timóteo na carta que ele, o apóstolo, instruiu o seu discípulo, o seguinte, ele diz assim, Timóteo, meu filho, eu te dou uma instrução, há profecias a seu respeito, mas escute a minha instrução para que você, seguindo-as, e é a primeira vez então que Paulo vai falar isso, combata o bom combate. Então, instrução como prerrogativas para um combate. Para que você combata o bom combate, e aí Paulo vai começar a dar o como. E ele diz o seguinte, mantendo a fé. Mantendo a fé. Para combater o bom combate, eu preciso manter a fé. Eu estava orando ali antes do culto, sabe uma decisão que eu tomei ali? Eu vou falar publicamente. Um pedido. Eu decidi, esse negócio está mexendo tanto no meu coração que eu falei assim, Senhor, o dia que eu morrer, é essa frase que eu quero que seja colocada lá no meu caixão. Combati o bom combate. Completei a carreira. E guardei a fé. Fé é essencial para a espiritualidade. Fé é essencial para agradar a Deus. Fé é a forma única, exclusível, que o justo deve viver. Não tem outro caminho para o justo viver. E o manter é realizar a manutenção necessária para que a fé permaneça viva e crescente em cada novo desafio da vida, pois
crer naquilo que eu já tenho não é fé. Fé é a certeza daquilo que não está materializado diante de mim. Manter a fé é lição de casa mais difícil quando o que eu não quero, jamais quis, chegou até a porta da minha casa ou pelo meu telefone. Manter a fé exige uma revolução na mente, pois a fé ela convida a encarar os dramas da vida com um entendimento prévio de que tudo aquilo que eu enfrentar coopera para o meu bem. Se isso dá para fazer sem uma revolução da mente, eu não entendo a mente, nem a minha própria, porque não dá, porque é difícil eu dizer para eu mesmo, isso coopera para o seu bem. Se está me fazendo chorar, isso coopera para o meu bem, é terrível encarar esse negócio. Então exige essa revolução mental, como disse no início, na aquisição da mente dele, não a minha mente. Primeiro, então, para combater o bom combate, você precisa manter a fé. Segundo, para combater o bom combate, nós precisamos de uma boa consciência, é o que ele disse. O que nos fala sobre a tarefa de avaliar o que fazemos. Fala-nos sobre permanecer no acerto, fugir no erro, reescrevendo o caminho do que errou para então acertar da próxima vez. E aqui mora um perigo tremendo, escute com atenção. Se você diz que tem a consciência tranquila, mas a sua consciência tranquila é baseada na força da sua carne, errada a sua consciência está. Boa consciência é mediante aquilo que Cristo fala que devemos ser e fazer, e não mediante aquilo que eu quero executar. Porque eu posso então ter uma boa consciência de que matei alguém, está tudo maravilhoso, matei alguém. Isso não pesa na minha consciência. Seja a morte pelas palavras, seja a morte física. Dizer então que está com a consciência tranquila não é sinal de acerto. Se a mente não for de Cristo gerando e regendo então a mente, a consciência ela pode estar tranquila no equívoco absoluto contrário a Deus. Se quem avalia é a carne e não a palavra, a consciência vai ficar cauterizada, desequilibrada. A boa consciência só pode ser avaliada por aquele que sonda e conhece os nossos corações, que nos viu ainda no ventre das nossas mães. E o roteiro para esse entendimento não é o que eu acho, mas o que ele disse, o que ele falou. De modo que, então, para combater o bom combate, eu preciso, e você também, nós precisamos ser pessoas espirituais, pessoas cheias do Espírito, vestidas da armadura de Deus para vivermos, então, já com esse aparato, com fé e com uma boa consciência vinda do Senhor, e não minha e não sua. Na segunda vez que Paulo vai utilizar essa frase, combata o bom combate, ele estava explicando para Timóteo sobre os dramas da carne, sobre aqueles que aceitam a doutrina, não aceitam a doutrina, sobre aqueles que são regidos pelo orgulho, por aqueles que têm a mente corrompida e que rejeita Cristo. Paulo vai mostrando para ele mais alguns dramas, e é desse contexto que vem aquela grande frase que nós não devemos nos esquecer muito, que é: o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Nesse contexto, então, ele encoraja, ele coloca diante do seu discípulo os dramas e desafios da vida, mas fala o seguinte: olha, é claro que você sabe, Timóteo, tudo isso é parte da vida, mas você, porém, fuja. Você, porém, fuja de tudo isso, você busca as características de Cristo. Você busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Timóteo, pela segunda vez, ele diz: combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Sim, Timóteo, este é um mandamento imaculado e irrepreensível que você precisa guardar até a manifestação do Senhor Jesus. Seja Ele vindo, seja você indo até Ele. Segundo, então, fuja do que te afaste de Deus. Aplique as virtudes espirituais como a justiça, a piedade, a fé, como disse, o amor, a perseverança e mansidão. E aquilo que vai te levar para outra rota, não tenha vergonha de constatar, de avaliar e dizer: isso não é para mim, pois isso desagrada ao Deus que me salvou. Para combater o bom combate, então, meus irmãos, sejamos espirituais e não carnais. Cheios do Espírito que em nós habita, sejamos sensíveis à voz dEle.
a voz dele em primeiro lugar acima das vozes da terra. A voz dele que é santa acima das vozes que são incompatíveis com a vontade dele. Com fé, com boa consciência vinda do Senhor, deixe a sua espiritualidade crescer, para que a gente possa concluir a carreira e chegar naquilo que lemos no início, que é parte daquilo que acreditamos ser as últimas palavras do apóstolo Paulo, não últimas no leito da morte, mas últimas que nós temos acesso. Perto do seu fim, preso, com frio, com solidão, abandonado. Bonito ver isso. Paulo, abandonado. Ele chega a falar: Timóteo, fulano me deixou, ciclano me deixou, tá terrível, tem só alguns. Vem logo, traz capa, tá frio aqui na prisão, tá difícil, mas traz meus livros também, porque eu vou ficar até o final lendo a sã doutrina, a santa palavra. E ele diz: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir e julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. E é isso que eu creio que o Senhor está a nos dizer nesta manhã a todos: pregue a palavra. Pregar a palavra não significa subir no púlpito e pregar a palavra, não, isso é um lado, um chamado, uma vocação, mas eu e você pregamos a palavra com a nossa vida em qualquer lugar. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá um tempo, escute isso, pois virá um tempo, e ele é hoje, ele já chegou e vai piorar, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceiras nos seus ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, eles se juntarão a mestres para si mesmos. Eu só quero ouvir aquele que fala aquilo que eu gosto de ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio. Você, porém, em tudo, suporte os sofrimentos. Você, porém, faça a obra de alguém que anuncia as boas novas, ou em outras palavras, as boas notícias, ou o papel de um que evangelista, ou evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou, e aqui ele dá um grito, um suspiro diante do saber que estava próximo da morte. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. O que deve ter passado no psicológico de Paulo, imaginando o tipo de morte que ele teria, não deve ter sido fácil. Mas ele da prisão grita hoje para nós: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé, eu guardei a minha crença, porque a minha crença foi o caminho pelo qual me encontrei com aquele que me salva e me transforma. Nosso bom combate, portanto, terminará com o nosso último suspiro de vida. Aproveitemos o dia, o chamado hoje, para desenvolvermos esse homem espiritual que pode discernir todas as coisas. Assim nós combateremos o bom combate e guardaremos a fé, vivendo com todo o significado que ele tem para cada um de nós. E apesar do plano ser o mesmo, os métodos são diferentes, porque nós somos seres diferentes. Bendito seja Deus por isso. Se você fosse igual a eu, você estaria perdido. Combata o bom combate. Termine a carreira. Guarde a fé. Pois essa é a nossa vocação. Daquele que nos chamou e que nos dá a vitória. Você não imagina que necessário que eu tinha de ouvir isso. Eu vou combater o bom combate no fórum essa semana. Estou me acusando injustamente. Combata o bom combate.
dar as mãos, vamos dar as mãos, vamos dar as mãos, em unidade. Como esse irmão aqui, em unidade, juntos, 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 juntos. Você tem o seu combate, você sabe o que te desestabiliza, você sabe o que mexe com você, você sabe o que você vai enfrentar. Mas a nossa tranquilidade garantida pela fé é que, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, ninguém impede. Agindo Deus, ninguém vence. Vamos clamar a Ele. Abra sua boca, comece a falar com Ele, comece a falar com Ele, comece a falar sobre o seu combate a Ele. Fale: Senhor, é isso que eu tenho passado, vivido, experimentado, é disso que eu tenho medo, é disso que tira a minha paz. Fale para Ele, Ele te ouve. Sim, Senhor, o Senhor conhece os nossos combates, as nossas lutas, o Senhor conhece a individualidade daquilo que enfrentamos, o Senhor conhece quando a carne quer dar a boa consciência errada, mas nós suplicamos pela voz do Espírito, a mente de Cristo e não nenhuma outra mente em nós. Em nome de Jesus, nós queremos, como corpo de Cristo, lançar no teu altar as nossas ansiedades, as nossas lutas, tudo aquilo que há de acontecer nesse ano, e queremos proclamar que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, e que a tua vitória estará conosco, não pelo nosso determinismo, mas pela fé na tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, aviva-nos no entendimento, Senhor, de que sim, temos um combate diário, mas que na fé ao Senhor e no Senhor a vitória é ganha. Portanto, cantai, pois a vitória é ganha, o inimigo afundou-se no mar. Oh Senhor, e ajude-nos a crescer nessa dimensão, e que possa ser o nosso último grito de suspiro: o combati o bom combate, permaneci, guardei a fé, o teu louvor e glória, e para que cumpramos o nosso papel, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplaudamos ao Senhor. Aleluia, aleluia.